Capítulo 521. A garota que tira esterco. Nada. Primeiro arrancar ervas, depois adubar à noite. Liu Tu balançou a cabeça, agachou-se para arrancar. Tão misteriosa. Liu Men murmurou e continuou. Toque, toque, toque. Na floresta, Só Fong e a jovem buscavam ervas. Só Fong, ali tem tanchagem. Van An apontou suavemente. Sim, podemos cavar. Só Fong assentiu, embora fosse erva, não era necessária. Certo. Van An agachou-se animada, usando a adaga para cavar. Só Fong procurou e logo achou outra erva sob uma grande árvore. Tão rápido achar, será sorte do Rei Lo? Murmurou. Só Fong, falando sozinho? Van An chegou com ervas. Que frase estranha. Van An corou e repreendeu. Ah! Só Fong riu, depois sorriu. Vamos a outro lugar. Tá bom. Van An respondeu suave, deixando-se levar. Após mais de 20 minutos, Só Fong achou outra erva. Só Fong, para que servem essas ervas? Van An perguntou curiosa. Adivinha? Só Fong sorriu. De novo misterioso. Van An fez beicinho e bateu o pé. Só Fong apenas sorriu, algumas coisas não podiam ser ditas. Enquanto isso, as irmãs Liu estavam no jardim. Finalmente terminamos. Liu Men suspirou, sentou-se perto do riacho, mergulhando as pernas brancas na água. Descansa, depois adubamos. Liu Tu disse, sentando-se. O dia não estava quente, mas suas testas suavam. Adubar, mas onde está o adubo? Liu Men perguntou. Temo que não queira ajudar se eu falar. Liu Tu olhou, depois para o outro lado. Por que diz isso? Liu Men olhou, viu um tubo de bambu selado e entendeu. Mana, o adubo, é nosso excremento. Liu Men arregalou os olhos. Não tão burra. Liu Tu franziu. Meu Deus, sério? Liu Men ficou boquiaberta. Vamos, em frente à realidade. Liu Tu calçou os sapatos e foi. Realmente temos que fazer. Liu Men protestou, pensar que verduras e taro crescem com isso, é. Os espectadores riram alto. Que riso, já imagino. Claro, após fermentação, a fossa é o processo. Isso se chama autossuficiência. Autossuficiência uma ova. Liu Men, calha a boca. Liu Tu gritou. Só digo a verdade. Liu Men respondeu. Chega, vem ajudar. Liu Tu instou. Não dá para usar outro adubo? Liu Men perguntou. Claro. Liu Tu afirmou, plantas precisam de nutrientes, e ela como bióloga sabia. Tá bom. Liu Men tapou o nariz, levantou a tampa. Um cheiro ruim saiu, fazendo-as franzir a testa. Liu Tu tremeu. E agora? Liu Men olhou dentro. Tirar esterco. Liu Tu disse, quase engasgada. Como? Vai descer? Liu Men perguntou. Se alguém, é você, seu tamanho cabe. Liu Tu olhou. Eu não, minha bunda é maior, vou ficar presa. Liu Men respondeu orgulhosa. Esse é seu último capital. Liu Tu sorriu. Você não sabe, bunda grande para e fácil. Liu Men disse ousada. Liu Tu ficou sem palavras. Foi buscar um bastão, na verdade uma colher de madeira gigante. Nunca pensei ser a garota que tira esterco. Liu Men franziu o nariz, pegou a colher, hesitou, depois enfiou na fossa. Força! Liu Tu ergueu o punho. Ah! Liu Men gritou, mana, não vai me ajudar. Liu Tu tropeçou, sem olhar, vou preparar cinza. Mana, vamos trocar.
Liu Ymen gritou. Liu Ymen tu subiu rápido, trocar era impossível. Mana astuta. Liu Ymen bateu o pé, levantou a colher, viu o que tinha, suspirou. Virou-se, jogou numa jarra. Uf, uf, uf. Liu Ymen expirou e continuou tirando. Capítulo 522 – Criar fragrância floral. Ela olhou e viu a irmã franzindo a testa, retirando o esterco com cuidado, com medo de que caísse. Irmã, isso é muito doloroso. Liu Yimeng olhou com pena para a irmã. Aguenta só mais um pouco. Liu Yishu conteve o riso e disse. Ela levou o saco até o caldeirão de água, olhou para o líquido grosso, prendeu a respiração e despejou a cinza para aumentar a fertilidade. Liu Yishu largou o saco vazio, encontrou um pau longo, respirou fundo e mexeu o caldeirão. Liu Yishu lançou um olhar à irmã. Após mais de 20 minutos, o buraco estava vazio e o caldeirão cheio. Vamos descansar um pouco. Liu Yishu soltou o pau e murmurou, já um pouco acostumada ao mau cheiro. Depois de mais de 20 minutos, as irmãs terminaram de descansar. Irmã, como levamos essa mistura? Liu Yimeng olhou para o caldeirão cheio com resistência. Use jarros de barro para guardar. Liu Yishu pensou e disse suavemente, lembrando que tinham jarros da época em que fizeram a banheira. Marque bem os jarros, nunca os use para comida. Liu Yimeng disse seriamente. Faz sentido. Liu Yishu assentiu. Ela encheu jarros de barro com fertilizante caseiro, levou-os à horta e com colheres de bambu despejou nas raízes das ervas e verduras. Os agricultores realmente lutam para cultivar. Liu Yimeng suspirou enquanto trabalhava. Após meia hora, a horta estava toda fertilizada, o solo coberto de mistura. Nunca mais vou entrar na horta. Liu Yimeng ficou no riacho, esfregando as mãos. Eu também. Liu Yishu sorriu amargamente. Quem sabe quanto tempo esse fedor vai durar? Liu Yimeng esfregou o nariz, o ar cheio de mau cheiro. Cric! O portão abriu, Su Feng e a garota voltaram. Ah! Por que fede tanto? O banheiro explodiu. Yuan tapou o nariz e disse. Vocês voltaram. Liu Yimeng saudou cobrindo o nariz. Então era fertilizante, pensei que o banheiro tivesse explodido. Su Feng olhou para a horta e entendeu. Falou suavemente, trabalharam duro. Não é duro, só o cheiro é insuportável. Liu Yimeng franziu o nariz. Devemos aguentar, depois de uma noite de ventilação vai sumir. Su Feng sorriu ironicamente, o cheiro era mais forte para seu nariz sensível. Não aguento, preciso de um banho. Liu Yimeng cheirou suas roupas, sentindo-se coberta de mau cheiro. Vou junto. Liu Yishu disse de lábios cerrados. Liu Yimeng foi até o riacho, depois correu ao galpão onde a grande banheira estava cercada de galhos. Ele olhou para a câmera, levou a cesta de bambu ao banheiro e se agachou para lidar com as ervas que trouxe. Desta vez, com a garota, tinha encontrado ervas suficientes. O cheiro é realmente forte. Su Feng franziu a testa, seguiu a fórmula em sua mente e moeu as ervas no pilão. Uma ideia repentina brilhou, murmurou, parece haver uma receita de fragrância floral, vou tentar depois. O odor pesado lembrou-lhe o pacote de 7 dias do mês passado, tinha receita de fragrância floral. Su Feng, você está no banheiro? Yuan bateu na porta e perguntou. O que foi? Su Feng respondeu confuso. Preciso do banheiro. Yuan corou e reclamou. Já estou terminando. Yuan entrou rápido e fechou a porta. Sem problema, vá com calma. Su Feng disse sem jeito, pois banheiro não pode esperar. Ele largou a cesta, procurou na prateleira de madeira e se preparou para criar fragrância floral. Primeiro pegou cera de abelha, colocou numa tigela de cerâmica, adicionou meia tigela de água na panela de ferro, pôs no fogão e colocou a tigela dentro para derreter a cera. Desceu, entrou na horta, evitou a mistura e colheu folhas de hortelã para levar à cabana.
Para criar fragrância floral precisava de óleo essencial, mas da natureza tinha de extrair sozinho. Havia muitos métodos: destilação, prensagem, absorção de óleo, compressão. A destilação era antiga e comum, mas exigia equipamento, muito trabalhosa. Su Feng lavou a hortelã, encontrou 2 lâminas de bambu, colocou as folhas no meio e pressionou forte. As folhas soltaram água e um pouco de óleo, que pingou na tigela. Yuan abriu a porta do banheiro, perguntando curiosa: Su Feng, o que você está fazendo? Extraindo o óleo essencial. Su Feng respondeu. Extraindo o óleo essencial? Yuan ficou surpresa. Por que de repente fazer isso? Para fazer velas aromáticas, senão não conseguiremos dormir. Su Feng sorriu, soltou o bambu e revelou folhas esmagadas. Na tigela havia um pouco de líquido verde, água e óleo de hortelã. As plantas também contêm óleo, só diferem em quantidade, como soja, milho e amendoim, usados para óleo. Velas aromáticas de hortelã? Cheiram bem? Yuan perguntou surpresa, olhando o líquido. Sim, sem cidra só usamos hortelã, deve estar bom. Su Feng respondeu suavemente. Capítulo 523 O banho de mandarins. Su Feng sorriu e disse, deixe-me tentar primeiro. Ele cuidadosamente retirou a panela de ferro com cera derretida, depois despejou o líquido de hortelã, mexendo com a X. Van, encontre tigelas de cerâmica sobrando. Su Feng falou gentilmente. Está bem. Van procurou na prateleira e voltou logo com tigelas. Depois corte um fio de cânhamo, mais grosso, mergulhe em óleo vegetal. Su Feng continuou. A jovem logo trouxe o fio molhado. Su Feng despejou a cera numa tigela, colocou o fio, prendeu com gravetos para que ficasse no centro. Su Feng, assim está pronto? Van perguntou curiosa. Espere, precisa endurecer antes de usar. Su Feng respondeu. Então colocarei no riacho para endurecer mais rápido. Van carregou 11 tigelas, pegou uma vasilha e desceu. Moer, moer. Ele sentou, pôs o pilão, ervas amassadas liberaram um líquido verde escuro. Su Feng pegou um jarro, jogou sementes de capim rabo de raposa, despejou o líquido para absorver. Deixe 3 dias para germinar. Murmurou, pondo o jarro na prateleira superior. Cric! A porta abriu, Liu Yimon entrou, cabelo molhado, claramente recém-banhada. Pegou toalha, secou-se e sorriu perguntando, Su Feng, também quer se banhar? He, Van já está, por isso deixei você descer. Liu Yimon riu. Então irei descascar casca, a corda está acabando. Ele inventou desculpa, saiu com cesta. Ah! Liu Yimon riu vendo sair. Mentira! Ela conteve o riso, olhou a irmã e foi atrás do biombo trocar roupa. Su Feng olhou o depósito, vapor saía, claramente a jovem se banhava. Virou-se, cruzou o riacho, abriu outra porta e começou a descascar casca, mera desculpa. O tempo passou rápido, anoiteceu. 4 jantaram, beberam chá quente, conversando. Pouco capim rabo de raposa, macarrão só uma vez. Liu Yimon murmurou mordendo pauzinhos. Se quiser, procure amanhã. Kabuquis. Alguém riu. Bom, moído em pau guarda-se. Cortemos mais. Olhos escuros de Liu Yimon brilharam. Só pensa em comer. Liu Yimon tu disse. Mas viemos ao campo buscar comida e sobreviver 1 ano, não? Liu Yimon disse séria. Liu Yimon tu calou-se. Claro, quanto mais comer melhor. Van riu. Já passou mais da metade, resta meio ano. Su Feng disse baixo. Liu Yimon tu entristeceu-se, lembrando da mãe no hospital, meio ano sem vê-la. Su Feng e a jovem olharam-se, balançaram a cabeça. Bem, perdedor fará massagem. Van falou rápido. Sem problema, não perderei.
Liu Ypsilon pegou a caixa de mahjong. Certo, vou acender a vela de ervas. Van pegou tigela de cera com aroma de hortelã, acendeu e pôs na mesa. Ah! Quando fez essa vela? Liu Ypsilon perguntou. Enquanto se banhavam. Sofong respondeu. Cheira bem. Liu Ypsilon cheirou, mau cheiro diminuiu. Com recursos limitados, use agora. Sofong sorriu. Já está agradável. Van suspirou suave. Embaralhe. Liu Ypsilon despejou as peças. Splash. De manhã cedo. Ah! Van bocejou ao acordar. Ontem jogaram mahjong até tarde, se não fosse Malcal protestando por comida, ainda dormia. Colocou uma folha, bocejou, desceu com coisas de lavar. Agachou-se no riacho, cheirou, o pátio já não tinha mau cheiro. Logo, as irmãs Liu e Sofong também acordaram, lavando-se no riacho. Sofong, onde cresce mais capim-rabo de raposa? Liu Ypsilon perguntou com boca cheia de carvão e hortelã, lembrando o macarrão. Em lugares ensolarados, muitos servem. Sofong respondeu. Entendi, depois da refeição vamos buscar. Liu Ypsilon disse. Sim, vamos explorar outros locais. Sofong assentiu. Capítulo 524, Cnidos Angustidens. Tudo bem, já vou. Sofong enxagou a boca, limpou a escova com pó de carvão, depois pegou a toalha e voltou para a cabana. Após mais de meia hora, os quatro tomaram café da manhã, arrumaram as coisas e desceram, empurrando o portão para seguir o riacho até a parte superior. Hoje queriam explorar mais longe. Lá 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 lá. Liu Ypsilon cantarolou feliz, ainda com um talo de capim na boca. Sempre que saía, mostrava-se animada, cantando e dançando pelo caminho. Ficar em casa todo dia é chato, lá fora é divertido. Liu Ypsilon riu. Sim, muito bom. Sofong sorriu suavemente. O que haverá na parte de cima? Van segurou a mão de Sofong e olhou em volta curiosa. Podemos encontrar outros competidores. Liu Ypsilon sussurrou. É possível. Sofong assentiu. Onde há água, há vida, e as pessoas frequentemente mudam-se, como as irmãs Liu. Só espero que não sejam como aqueles dois. Liu Ypsilon apertou os lábios, sentindo ódio e gratidão. Odiava Lyon e Trung Shan-Oa, mas graças a eles conheceu Sofong e a menina, senão já teria sido eliminada. Mesmo que encontremos, se não nos ferirem, não faremos nada. Liu Ypsilon bufou, ela gostava dessa vida pacífica. Vocês duas deveriam falar com mais calma. Van suavizou, ainda faltava mais de meio ano. Vamos, olhemos rio acima. Após mais de uma hora, chegaram a uma área desconhecida. Cuidado, não deixe insetos morder. Sofong alertou. Está bem. Van respondeu doce, observando os verdes frescos que podiam ser cozidos. Estas flores são tão bonitas, em cachos. Liu Ypsilon agachou-se perto do riacho, vendo flores brancas. Realmente bonitas. Liu Ypsilon colheu algumas e examinou, mas não sabia que planta era. Irmã, pode comer. Liu Ypsilon cheirou a flor e isso, não sei. Liu Ypsilon murmurou. Sofong, isso pode comer. Liu Ypsilon perguntou. O que? Sofong se inclinou, cheirou e disse seriamente, não pode comer, isto é cicuta aquática, venenosa. A cicuta aquática, também chamada aipo selvagem, é altamente tóxica para humanos e animais, ataca o sistema nervoso central, causa convulsões, falha respiratória e morte. Muitos casos já aconteceram. Ah! Liu Ypsilon jogou a flor, irritada, bonita mas venenosa. Cicuta aquática, lembre-se. Liu Ypsilon assentiu, gravando as palavras de Sofong. Devo ensinar a vocês a reconhecer plantas venenosas.
Sofong suspirou. Seria ótimo. Os olhos de Liu Ytu brilharam. Quanto mais aprendermos, melhor. Van concordou séria. Continuaram subindo, parando em plantas estranhas. Esta é Flor da Morte. Sofong apontou para uma planta baixa. Flor da Morte? O que é isso? Liu Ytu perguntou. Sim. Liu Ypsilon e Van An olharam. O nome já soava ruim. Também se chama erva do Antruong. Sofong sorriu. Erva do Antruong? Sempre aparece em novelas. Liu Ypsilon se surpreendeu. Nas novelas é mencionada muito, mas poucos sabem realmente. Suas toxinas são principalmente alcaloides, incluindo venenos nervosos. Comer um pouco causa problemas digestivos, circulatórios e respiratórios. Os intestinos ficam pretos e pegajosos. Os sintomas incluem náuseas, sede, dificuldade em engolir, febre, vômitos, espuma na boca, membros dormentes, músculos fracos e fala enrolada. Sofong explicou com detalhe, avisando, não toquem, só cheirar muito já causa tontura. Ele acrescentou sério, nunca mexam com esse veneno, não sei como curar. Entendido. Liu Ytu memorizou com cuidado. Continuaram, cada planta estranha explicada por Sofong. Isto é Cnidoscolus angustidens, uma das 10 plantas mais perigosas do mundo, uma erva tóxica. Sofong disse. Cnidoscolus angustidens? Nome estranho. Van murmurou, lembrando para evitar ao colher. Nome estranho, mas realmente venenoso, ainda assim útil. Sofong explicou. Segrega seiva corrosiva, tocar queima a pele, causa dor insuportável, até apodrecer carne e deixar feridas difíceis de curar. Mas também remove ferrugem, um agente de limpeza natural. Transformado em alvejante ou pó. Capítulo 525 Homens Selvagens. Esta é uma das características do Cnidoscolus angustidens. Liu Ytu acenou, a voz suave, pois já conhecia essa planta, afinal estava entre as 10 mais perigosas do mundo, e seu nome era tão peculiar. Os espinhos pequenos podem servir de anzóis, é só ter cuidado. Sofong sorriu. Não quero, temo estragar meu rosto. Van abanou a manga com pressa, aquela planta podia envenenar e corroer a pele, como ousaria usar seus espinhos? Os estrangeiros fazem assim. Sofong riu, cautela bastava. Vamos. Liu Ytu olhou a flor de Cnidoscolus angustidens, indecisa. Certo, Sofong, disseste que era das 10 mais perigosas, quais são as outras? Van perguntou. As 10 incluem esta, o aipo de água, o jarro gigante, a mamona, a erva raiz branca, o acônito, o fungo amarelo, a armadilha de Vênus, a oleandra e a beladona. Sofong contou devagar. Pausou e acrescentou. Mas na internet há outras listas, com madeira venenosa, flor cadáver e outras. Para nós, melhor evitá-las todas. Assim é. Liu Ytu concordou, eram só inventários do que se conhecia. Vamos seguir. Sofong guiou, estavam a mais de 2 horas do acampamento. Se caçarmos presa, será perfeito. Liu Ytu falou. Um som repentino ecoou. As orelhas de Sofong se moveram, algo passava pelo mato. Soltou a mão da jovem, pegou o arco de chifre de cabra e preparou uma flecha. Liu Ytu cobriu a boca surpresa. O que houve? Será mesmo presa? Se for, tu podes abrir caminho. Liu Ytu zombou da irmã, embora só ouvisse o riacho próximo. Hoje à noite teremos carne, é raro. Logo, vozes se ouviram, animando o grupo. Gente! Van se surpreendeu, até então só tinham visto seus companheiros, nunca estranhos. As 3 garotas ficaram tensas, quem estivesse na ilha devia ser competidor. As vozes rio acima ficaram claras. Sofong, o que fazer? Van olhou para ele, era o líder. Não temas, somos 4.
Sofong sorriu. Ouvirá apenas duas vozes. Sim, eu pratiquei artes marciais. Liu Y Mon bufou, apertando o arco de fibra de carbono. Passos ecoaram. Galhos quebraram. Logo dois homens como selvagens apareceram. Ah! Liu Y Mon perguntou. Sofong, são selvagens? Parece que sim. Os olhos dele estreitaram. Eram magros, de olhos fundos, sujos. Vestiam peles, um segurava um coelho, o outro uma faca militar, atentos. Calma, parecem jovens, e há 3 mulheres, não é preciso pânico. A Tinvu falou baixo, analisando. Eram ex-colegas, ambos com 28, estudaram silvicultura, embora formados mantinham contato. Um dia bebendo viram o programa de sobrevivência, inscreveram-se por acaso e foram escolhidos. Por que 4? 3 mulheres e um homem, até uma Loli. Lu Van Track lambeu os lábios, invejando Sofong. Ter belas companheiras era desejável. Devem ter se aliado após chegar. A Tinvu supus. Muita sorte, sobreviver assim. Lu Van Track zombou, achando que só foi fortuna. Não só sorte. A Tinvu negou, mas não explicou mais. Enquanto avaliavam, o grupo de Sofong sussurrava. Talvez elogiem vossa beleza, e me invejem. Sofong brincou. Chato, brincar agora. Van ancorou e o olhou. Gostei da frase. Liu Y Mon riu, olhando travessa. Eles pegaram um coelho. Liu Y Tu notou. Parece que estamos bem. Sofong murmurou. Olhando os magros, sabia que mal resistiram meio ano. É isso que queremos saber. Sofong falou calmo. Ei, onde pegaram o coelho? Liu Y Mon perguntou. Não sei. Lu Van Track respondeu frio, certo de que queriam tomar recursos. Capítulo 526. Morrerão miseravelmente. Van murmurou baixinho. Esse coelho não parece maior que os que criamos. É magro e pequeno. Liu Y Tu assentiu suavemente. As 3 se reuniram para examinar o coelho. Sofong sorriu com ironia. Será que olhavam o ponto errado? Vocês moram perto? A Tinvu perguntou em voz grave. Pela lógica dos diretores, não deviam pousar tão perto. Certo. A Tinvu admitiu calmo, já que as regras não proibiam se mover, não se preocupava. Sofong apenas sorriu e assentiu, parecia ver outro grupo de rivais, embora não soubesse a distância. As 3 ainda tagarelavam, às vezes olhando para os dois. Ainda com roupas de pele, não sentem calor. Liu Y Mon duvidou. Talvez não tenham roupas de pano. Van respondeu incerta. Sofong conteve o riso. Estavam saindo do tema. Tinvu, vamos. Lu Van Track sussurrou, ainda vigilante. Sim. A Tinvu assentiu. Não era hora de lutar. Recuou devagar, atento aos arcos longos. Ir embora assim. Sofong murmurou, surpreso ao vê-lo sumir. Não esperava encontrar outros concorrentes. Liu Y Tu disse divertida. Espero que não sejam tão irritantes quanto aqueles 2 idiotas da última vez. Liu Y Mon rangeu os dentes, olhando o drone. Espero que sim, se perturbarem, vamos expulsar. Sofong disse frio, olhando o caminho. Não, vamos voltar, procurar outro lugar. Sofong decidiu, avançar podia causar conflito, melhor evitar. Certo. As 3 responderam, seguindo. Na sala de observação, Amin e outros assistiam à tela. Não esperava que se encontrassem. Amin disse surpreso. Vão brigar depois? Nugutin Nuyet perguntou preocupada. Sim, podem brigar por comida, território ou recursos. Vuon Lao respondeu frio. Entendi a natureza humana. Então acho que o grupo de Lu Van Track morrerá miseravelmente, certo, irmã Vidin? Nugutin Nuyet apoiou o queixo, sorrindo doce. Exatamente.
Tividin assentiu, com a força de Sofong, eles não eram rivais. Enquanto isso, Lu Van Track e Atin Vu voltaram ao esconderijo. Era uma floresta, a 3 horas de onde viram o grupo de Sofong, perto da nascente de um riacho. Passo, passo, passo. Crack. Atin Vu quebrou um galho, olhou cauteloso. Com certeza não nos seguiram? Lu Van Track perguntou. Sim, com certeza não. Atin Vu disse, haviam deixado o riacho há meia hora. Não esperava, menos de meio mês depois da mudança, encontrar outros concorrentes. Lu Van Track bufou, largou o coelho e sentou. Isso prova que há recursos. Atin Vu arfou, sobreviver ali significava comida. Assim, podemos aguentar mais 7 meses. Atin Vu riu, com carne resistiriam. Temos que ganhar o primeiro lugar, não quero vender minha vida ao velho Ma. Lu Van Track murmurou entre dentes. Velho Ma era o apelido do chefe, ganhar significava fim da servidão. Então, aqueles 4 são rivais. Atin Vu disse sério, o primeiro lugar era seu objetivo. Um homem e 3 mulheres, quanto durarão, logo serão eliminadas, não são rivais. Lu Van Track desprezou, achava mulheres inúteis no mato, embora invejasse Sofong. Será, penso o contrário. Atin Vu lembrou da roupa limpa, dos rostos vivos, pareciam fortes. Talvez tenhas razão. Lu Van Track refletiu, as 3 pareciam radiantes, ele estava abatido. Isso não sei. Ele franziu a testa, teve uma ideia, Tin Vu, e se seguirmos em segredo? Isso, não é boa ideia. Atin Vu olhou o drone, cochichando. Só olhamos, não fazemos nada, não terá problema. Lu Van Track insistiu. Amanhã então, hoje é tarde, se for longe, não voltamos. Atin Vu decidiu. Sim, amanhã. Lu Van Track olhou o sol ardente, era meio-dia, 1 hora. Vamos descansar, amanhã voltamos. Atin Vu levantou, curioso, decidiu espiar o acampamento de Sofong no dia seguinte. Capítulo 527. Conhece a ti mesmo e ao inimigo, sem batalhas, sem vitórias. Liu Tu se apoiou na janela, olhando o céu estrelado. No que pensas, tão distraída? Fong estava ao lado, também olhando. Em nada. Ela recolheu seus pensamentos, lembrando da mãe. Então está bem. Ele ficou em silêncio, apreciando a brisa. Na cabana de madeira, Liu Mng e Van An cozinhavam, haviam ido à floresta, não caçaram mas trouxeram cogumelos comestíveis. Amanhã será um bom tempo. Ela disse. Não, pode chover. Ele sorriu. Vamos ver. Ele a olhou confiante e arrumou a mesa. Ela voltou a olhar o céu e ajudou a limpar. Cogumelos prontos. Van An colocou a panela de barro na mesa, ao abrir um aroma forte se espalhou. Era sopa de cogumelos com carne, espessa, só o cheiro abriu o apetite. Deixe eu provar. Liu Mng comeu, olhos brilhando, muito bom. Com arroz seria perfeito. Van An suspirou. Arroz é difícil agora. Ele murmurou, olhando o grão ainda cru. Os 4 comeram juntos, aliviando a fome. 20 minutos depois, bebiam chá de folha de pinho com menta. Uma vida assim é tranquila. Ela disse. O que faremos depois, mahjong ou xadrez? Liu Mng arrotou, perguntando sem pudor. Sente-se direito. Liu Tu bateu em sua perna. Ai! Ela fez careta e se ajeitou. Mahjong então. Ele sorriu. Vou lavar os pratos primeiro. Ela levantou. Ele riu. Pela manhã, sol brilhava, pássaros cantavam. Sem chuva. Ela sorriu olhando o céu claro. Tinha acordado primeiro e fervido água. Foi ao riacho lavar-se. Ah! Van An bocejou, viu Fong dormindo, corou, beijou-lhe a face e fugiu.
Esse sentimento não é ruim. Ele abriu os olhos devagar, sorrindo. Bom dia. Liu YMNG falou preguiçosa, deitada. Bom dia. Ele riu. Depois, os quatro tomaram café juntos. Não está bom, choverá à tarde, hoje ficamos. Ele disse. Chuva, sério? Ela correu à janela. Mas o céu está limpo. Agora está, falo da tarde. Ele respondeu confiante, sua habilidade de observar o céu tinha melhorado. Sério, mas não parece. Ela murmurou desconfiada. O tempo é como o coração de uma mulher, um momento sorri, no seguinte é feroz. Ele brincou. Feroz é você, não compare assim. Van reclamou. Falando assim nunca terá namorada. Liu YMNG declarou. Ele sorriu sem jeito. As três riram. Enquanto isso, rio acima, às 5 horas, havia uma cabana de galhos. Vamos explorar. HTMV com faca na mão disse a Lu VNTRCH, devemos achar o acampamento logo. Pronto. Ele respondeu, levando um machado. Tinham faca, machado, saco de dormir, pederneira, anzol e lona impermeável. Vamos. Ele guiou até o riacho e seguiram corrente abaixo. Espero que acampem perto da água. Lu VNTRCH disse. Mesmo se não, não será longe, ninguém fica sem água. Ele respondeu. Não sei, mas conhece a ti mesmo e ao inimigo, vencerás todas as batalhas. Ele disse sério. Capítulo 528. Roubar o coelho. Tac tac tac. Ao lado do riacho na floresta, Liu Wenzai e Xia Tianyu caminhavam, já haviam seguido por mais de 4 horas. Por que ainda não achamos o acampamento deles? Liu Wenzai estava irritado, o estômago roncava. Quase lá. Xia Tianyu falou baixo, observando as pegadas ao longo do riacho. Eles chegaram onde encontraram Su Feng de ontem, viram muitas pegadas e seguiram para jusante. Ai! Liu Wenzai se sentiu impotente, era a terceira vez que ouvia isso. Seus corpos magros estavam fracos, ofegantes após a longa caminhada. Vamos mais um pouco, se não acharmos nada voltamos, não podemos perder tempo. Disse Xia Tianyu. Sim, só resta isso. Liu Wenzai respirou fundo, pegou o machado e seguiu. Por que há uma cerca tão grande aqui? Exclamou Liu Wenzai. Mais alguns passos e viram uma casa de madeira alta, ambos ficaram pasmos. Será o acampamento dos de ontem? Xia Tianyu surpreso. Impossível, uma cerca tão grande com casa de madeira, poderiam eles construir? Liu Wenzai duvidou, achando que um homem e 3 mulheres não poderiam. Vamos nos aproximar. Ordenou Xia Tianyu. Eles circularam a cerca, ainda sem ver dentro, apenas o telhado e fumaça da chaminé, prova de gente. E agora, entramos. Liu Wenzai sussurrou, agachado. Bem, eu também não sei. Riu sem jeito. Vamos achar uma árvore alta para olhar. Xia Tianyu olhou a casa e entrou na mata. Liu Wenzai seguiu. Esta árvore é alta o bastante. Xia Tianyu bateu em um grande tronco de mais de 4 metros, o mais alto. Outras foram cortadas, só restavam tocos. Você sobe ou eu? Perguntou Liu Wenzai. Não sei escalar árvores. Xia Tianyu sorriu. Certo. Liu Wenzai praguejou por dentro, largou o machado e subiu. Cuidado. Lembrou Xia Tianyu. Liu Wenzai tremia ao chegar a um galho a 3 metros, olhou a cerca. Primeiro viu a casa alta, depois coelhos e um cervo no pátio, ficou chocado. Tantos coelhos, mais de 10, e um cervo jovem. Seus olhos brilharam. O quê? Coelhos e um cervo? Xia Tianyu surpreso. Sim, e muitas verduras silvestres. Liu Wenzai semicerrava os olhos. Incrível, criar coelhos e um cervo na selva.
Xia Tianyu franziu a testa. Se duvida, veja você. Liu Wenzai sorriu. Espere. Xia Tianyu deixou as armas e subiu. Você não disse que não sabia? Liu Wenzai olhou sério. Não ligue a detalhes. Xia Tianyu sorriu sem jeito, mudou de assunto. Onde estão os coelhos? Debaixo da casa, olhe bem. Liu Wenzai suspirou. Xia Tianyu viu de fato, surpreso. Tantos coelhos, se fossem nossos, comeríamos por muito tempo. Era a primeira vez que viam tantos coelhos na selva. Liu Wenzai olhou o drone fora da copa, abaixou a voz. Por que não roubamos alguns? Não há problema, na selva só os fortes sobrevivem, viver é tudo, as regras da competição não proíbem. Disse Liu Wenzai firme. Xia Tianyu pensou. Não quer ganhar o primeiro lugar. Liu Wenzai sorriu. Mas como pegar, entrar assim, seremos vistos. Xia Tianyu franziu a testa, a fumaça provava gente dentro. Claro que não, deixe-me pensar. Meditou Liu Wenzai. Enquanto isso, na casa, Su Feng e os outros teciam cordas, conversando. Bum! Trovão lá fora. Liu Yimen tremeu, bateu no peito nervosa. Me assustou, vai chover. Correu à janela, viu nuvens negras, a chuva podia cair a qualquer momento. Pinga! Suas palavras mal acabaram e gotas como feijões caíram no telhado e chão. Você realmente acertou, Su Feng. Suspirou Liu Yimen, o tempo mudou de repente, começou a chover. Su Feng sorriu, acertou porque tinha o sistema. Capítulo 529, capturado para pesquisa. Plic-ploc. Por que chove de repente? M. Kabuki. Liu Wenzai empalideceu, descendo rápido da árvore. A chuva caiu sem aviso. O que fazemos agora? Xia Tianyu tremeu, sacudindo a água do corpo, desconfortável e encharcado. O que mais? Vamos procurar abrigo. Liu Wenzai correu para a floresta, procurando uma árvore frondosa. Ficar encharcado assim é insuportável. Xia Tianyu reclamou. Parece que só podemos voltar, esperar parar antes de planejar. Liu Wenzai suspirou. Devemos retornar, senão dormiremos na floresta esta noite. Disse em tom baixo, tudo estava molhado, menos o acampamento. Então vamos. Xia Tianyu disse resignado, arrependido de sair hoje. Voltaremos quando parar. Liu Wenzai olhou a árvore distante, depois voltou sob a chuva pelo riacho. Na cabana, quem sabe quando a chuva vai parar? Yuan fez bico, ouvindo o som da chuva. É só um aguaceiro, logo termina. Su Feng disse calmo. Tomara. Yuan murmurou. Após meia hora, a chuva diminuiu. Yuan arregalou os olhos e perguntou, Su Feng, você controla o clima? Se eu pudesse, por que estaria competindo aqui? Su Feng sorriu amargo. Verdade, já teriam te capturado para a pesquisa. Yuan assentiu. Com a força atual de Su Feng, ele também deve ter cuidado. Liu Yimen riu suave. É só um pouco de força. Su Feng riu. De repente percebeu que talvez mostrou demais, sob transmissão nacional. Preciso ser mais cuidadoso. Avisou-se em silêncio. À noite, o vento soprava na floresta. Após o jantar, os quatro jogaram mahjong. Que dia é hoje? Liu Yimen perguntou, descartando peça. Dia 155. Yuan respondeu sem pensar, gritando pom. O tempo passa devagar. Liu Yimen murmurou. Sim, se pudéssemos explorar toda a ilha Xuanhui. Ela sonhou animada. Talvez no futuro. Su Feng riu sugestivo. Tomara. Liu Yimen seguiu focada no jogo. Su Feng, planeja percorrer a ilha Xuanhui? Yuan cochichou, sentindo algo oculto. Su Feng cutucou a bochecha dela sorrindo. O que acha? Onde for, eu vou.
Yuan corou. Jogue sua peça. Liu Yimei moveu os lábios, irritada. 10.000. Su Feng sorriu, descartando. Pom. Yuan riu orgulhosa, pegando a peça. Outro pom. Liu Yimei murmurou, baixando peças. 7 bambu. Yuan brincou. Os 4 jogaram felizes. Na selva só tinham mahjong e xadrez. À medida que a noite avançava, insetos cantavam. Hora de dormir. Su Feng largou as peças, espreguiçando. Ah! Yuan bocejou, esfregando os olhos, estou sonolenta. Vamos dormir. Su Feng disse suave. Certo. As irmãs Liu responderam, subindo à cama, logo dormiam. Su Feng levou Yuan à cama grande, sacos servindo de colchão. Boa noite. Yuan sussurrou, abraçando forte. Boa noite. Su Feng disse, afastando o cabelo dela. Na tela virtual, o número 8 brilhou, era amanhecer. De manhã, o sol brilhava, a floresta revivia após a chuva. O que vou fazer no café? Yuan de avental estava no fogão, segurando panela de ferro. O avental era um retângulo de pano com cordas. Vou fazer sopa de carne. Colocou a panela, depois procurou carne salgada. Au! Bola de pelo desceu, puxando o avental com garras, olhos negros fixos nela. Silêncio, não acorde eles. Yuan acariciou sua cabeça, sussurrando, prepararei sua comida, mas não conte. Coma devagar. Ela seguiu cozinhando. Meia hora depois, os 4 tomavam café juntos. Mastigando carne, Liu Yimei perguntou, Su Feng, hoje não vai chover, vamos sair? Sim, vou à colina cortar casca de bananeira. Su Feng assentiu, o pano estava acabando. Capítulo 530, ainda vai me procurar. Van, vem junto. Su Feng perguntou suavemente. Não, hoje fico aqui com a irmã Tu, há ervas e verduras para colher na outra margem. Van balançou a cabeça mastigando carne. Tudo bem, voltaremos um pouco mais cedo. Su Feng ajudou a tirar um fio de cabelo da boca dela. Entendido. Ele sorriu. Meia hora depois, a jovem preparou provisões, carne salgada, panela de ferro, corda e arcos. Vamos, não se cansem demais. Su Feng acenou, abrindo o portão. Milímetro, voltem cedo. Van e Liu Y Tu lembraram juntas. Certo. Liu Y Mon não olhou atrás, seguiu Su Feng. Bom, hora de trabalhar. Van esfregou o rosto, pegou cesta de bambu e faca, indo ao horto além do riacho. Estas ervas podem ser colhidas, também feijão de areia. Liu Y Tu seguiu atrás. Crescem tão rápido. Van suspirou. Rápido demais. Liu Y Tu não entendia o porquê, diferente dos livros. Será por comer nossa carne estranha? Van sugeriu. Liu Y Tu se espantou, as verduras pareciam suspeitas. Só brincava. Van mostrou a língua. Calçou botas, abaixou-se e arrancou ervas. Liu Y Tu hesitou diante dos estranhos blocos no horto. Irmã Tu, não entre, lave isso no riacho. Van disse, jogando ervas na água. Certo. Liu Y Tu suspirou, arregaçou a calça, agarrou o maço na corrente. Splash! Ela o segurou, lavou na água, tirando lama. Irmã Tu, pega este. Van lançou outro. Peguei. Ela respondeu. Além de verduras, colheram muitas ervas, não como linzi ou poligonum, estas exigem anos. Como será a cana indiana? Van agachou-se, cavou e achou tubérculo pequeno. Cobriu com terra, murmurou, daqui dias cavarei. Depois tirou gengibre selvagem e taro, guardando grandes, deixando pequenos. Passo. O que foi?
Su Fong olhou para Liu Yimon. Quando voltarmos à cidade, ainda caçaremos juntos? Ela perguntou. Claro, contanto que seja legal. Ele disse. Hehe, então o clube de arco segue. Ela riu. Online houve comentários. Liu Yimon gosta de Su Fong? Chorava e agora sorri. Eu também gostaria. Será afeto com o tempo? Internet não é sem lei. Cuidado palavras, ao menos citem-me. Então decidido, não quebre promessa. Ela ergueu o mendinho, promessa de mendinho. Ainda como criança. Ele riu, unindo mendinhos. Claro, temo que não cumpra. Ela ergueu o queixo orgulhosa. Ele sorriu. Estaria já confiando nele? Que olhar é esse? Ela desconfiou. Nada. Ele tossiu, limpando pensamentos. Está bem. Ela olhou um tempo, seguiu descendo. Que pena. Ela suspirou. Vamos. Ele também suspirou, voltando-se ao monte. Su Fong, espera. Ela gritou. Anda logo. Ele disse. Entendi. Ela acelerou, segurou discretamente sua roupa. Ele franziu a testa, olhou, seguiu, precisava chegar antes do meio-dia. O tempo passou, sol alto, luz quente. Passo, passo, passo. Mudou muito. Ela ofegou. Sim, muito. Ele viu ao redor, ervas agora verdes. Até o caminho estava limpo, se não teriam chegado antes. Vamos ao bananal. Ele decidiu. Não sei se restam bananas. Ela murmurou. Não é época, mas talvez. Ele disse baixo. Capítulo 531, Rã Dourada Venenosa. Liu Yimng disse desapontada. Como esperado, não há bananas. As bananeiras crescem altas, mesmo com enchentes ou neve, brotam novos rebentos. Vai levar alguns meses até termos novamente. Respondeu S. Fong suavemente, pegou o machado e cortou uma bananeira cheia de frutos. Retirou a casca externa, cortou a parte branca interna e colocou na cesta de bambu, material para roupas. Deixe eu ajudar. Liu Yimng sacou a adaga para auxiliar. Prova isto, mata a sede. S. Fong cortou 2 pedaços do coração da banana e entregou um a ela. Croque. Tão doce, e refrescante também. Ela mordeu feliz. Leva outro. Ele lhe deu mais um. Obrigada. Ela pegou depressa. Então ouviu um ruído, afastou as ervas e viu algo. Sapo-touro. Ele se assustou e agarrou antes que fugisse. Era grande, metade da mão dele, gordo e carnudo. É comestível, carne macia, saborosa e nutritiva. S. Fong, o que pegaste? Ela perguntou. Ah! Ela gritou assustada. O que? Tens medo do sapo-touro? Ele sorriu. Mas é muito saboroso. Riu, pensando que uma irmã teme ratos, outra rãs, só Van nada teme. Nunca comerei isso. Ela negou firme. Ele amarrou as pernas e colocou no cesto. Preciso de mais, um não basta. Continuou procurando. Realmente queres comer sapos-touro? Ela perguntou. Claro, é uma iguaria rara. Ele riu alto. Ele acreditava que bem preparado, ela provaria, como antes a sopa de cobra. Ela hesitou e decidiu, então ajudo a procurar, mas tu os pegas. Certo. Ele assentiu sorrindo. Procuraram no bananal, úmido e propício às rãs. S. Fong, aqui tem um. Ela disse. Onde? Ele correu. Debaixo daquela folha. Ela apontou. Vejo. Um maior estava imóvel sob a folha. Ele aproximou devagar, apanhou rápido e amarrou. Os espectadores comentaram em massa. Essa velocidade só se treina estando solteiro anos.
Com 17 ou 18 anos já basta. Um solteiro pode soar tão elegante? Mais um. Ele sorriu, pegando o terceiro. S. Fong, este é sapo touro? Parece diferente. Perguntou Van An. Diante dela, uma rã dourada no tronco, olhando curiosa. Diferente como? Ele não virou, ainda buscava. É dourada, bem bonita. Ela agachou. Dourada. Ele parou, franziu a testa e correu até ela. Liu YMNG, não toques nela. Ela se surpreendeu. Por que não? Rã dourada venenosa? Ela franziu o senho. Sim, é mortal, não toques. Ele a puxou para trás. Esta rã é a mais bela e a mais venenosa. Seu corpo brilha dourado, os membros também, com amarelo-limão ofuscante. É linda, mas é o vertebrado mais tóxico. Seu veneno causa dor, paralisia e falência cardíaca. Uma rã pode matar 10 adultos em 3 minutos, 20.000 ratos ou 15.000 pessoas. O coração dela batia rápido de medo, feliz por ele ter impedido. Da próxima vez, cuidado com o que é brilhante, se fores envenenada eu não teria como salvar. Ele advertiu ainda assustado. O veneno mata em 3 minutos, na selva não há cura, apenas com remédio de nível mais alto. Eu entendi. Ela encolheu-se atrás dele, longe da rã dourada. Capítulo 532, pedindo emprestado algo de vocês. Deixe esperar sozinho, vamos procurar em outro lugar. Só Fong assentiu suavemente, tais animais venenosos deviam ser mantidos longe. Certo. Liu Ymon esfregou o braço, um pouco arrependida, a rã dardo dourada era linda mas mortal. Tenha cuidado, outras rãs venenosas também são perigosas, suas cores brilhantes são enganosas. Só Fong advertiu. Entendi. Liu Ymon respondeu firme. Só Fong sorriu, virou-se para perseguir o sapo-boi que fugiu, enquanto observava ela. Ela olhou novamente para a rã dardo dourada, depois afastou-se daquela área para procurar sapos-boi em outro lugar. Após 1h30, o cesto de bambu tinha mais de 10 sapos-boi, todos capturados por Só Fong perto do bosque de banana. Só Fong, parece que não há mais sapos-boi. Liu Ymon bateu palmas, entre os capturados alguns eram achados dela. Vamos cortar mais casca de banana e voltar. Só Fong carregou o cesto e falou andando. Certo. Ela o seguiu de volta ao bosque. Eles deixaram as coisas, cortaram mais casca, meia hora depois reuniram o suficiente, então arrumaram para voltar. Depois passaremos pelo acampamento antigo para cortar algumas flores podres. Só Fong disse baixo. Então vamos. Ele sorriu caloroso, pegou o machado e seguiu o caminho. Agora o sol estava alto, era meio-dia. Perto do riacho, Liu Ymon e a jovem ainda estavam ocupadas. Van limpou o suor da testa, dizendo baixo, arranque essas ervas, Só Fong quer plantar outra coisa. Ela se inclinou, arrancou as ervas e as jogou para Liu Ymon no riacho. O que vai plantar? Liu Ymon perguntou curiosa. A jovem lavou os pés, pegou a pá, voltou ao jardim, remexeu a terra e enterrou adubo. Liu Ymon lavou as ervas, secando-as no balcão ao sol. Fora da cerca, Lu Van Trak e a Tin Vu estavam em um galho, observando. De fato, os mesmos do outro dia. A Tin Vu disse sério. Só 2 mulheres, onde está o outro casal? Lu Van Trak franziu a testa, examinando a casa de madeira mas viu pouco. Talvez tenham saído. A Tin Vu supus. Mal dormiram ontem à noite, pensando no coelho e no cervo no acampamento de Só Fong, por isso vieram cedo. O que fazemos agora? A Tin Vu perguntou. Entrar direto e tomar. Lu Van Trak respondeu com malícia. Isso não é bom. A Tin Vu olhou o drone, falou sério, todos verão. Não importa, não quebramos regras, e daí se virem. Lu Van Trak replicou.
Acho que dará má impressão. A Tienvu hesitou. Por que é tão teimoso? Lu Van Track sorriu torto, depois encorajou. Não esqueça, o primeiro prêmio é 100 milhões de yuans e terras avaliadas em 80 milhões, suficiente para vivermos livres. A Tienvu mordeu o lábio, pesando. O que planejam? Parece que estão tramando. Atacarão as garotas? Sim, parecem furtivos como ladrões. O principal é forçá-los a sair do concurso. Lu Van Track disse. Vamos. A Tienvu decidiu. Certo. Lu Van Track seguiu em direção ao portão. Dentro, a jovem feliz olhou o drone sobre o portão, exclamando, ah, só Fong e os outros já voltaram. Tão rápido. Liu Y duvidou, a viagem deveria demorar até a tarde. Talvez encontraram algo no caminho, vou abrir o portão. Van largou a pá, correu gritando, só Fong, você voltou. Cric cric. O portão foi empurrado, a Tienvu e Lu Van Track apareceram. Van parou, assustada, por que estão aqui? Tão espaçoso. Lu Van Track ignorou a pergunta, olhou o pátio, pensando. Viver aqui deve ser confortável. A Tienvu concordou. O que querem? Liu Y franziu a testa, levantou a pá, puxou a jovem para trás. Nada demais, só passávamos e queremos pedir algo emprestado. Lu Van Track sorriu. Emprestado o quê? Van perguntou desconfiada, só se viram 2 vezes e já pediam coisas. Emprestar seu coelho e servo. Lu Van Track tossiu leve, sem jeito. A Tienvu apertou os lábios, abaixou a cabeça, evitando a câmera do drone. Capítulo 533. Recolham-nos com ferocidade. O rosto de Liu Y ficou frio enquanto olhava para os dois e perguntou em voz baixa, podem ser ainda mais descarados? Pedir emprestado coelhos e servos? É roubo à vista disfarçado de polidez. Não. Lu VNTRCH torceu os lábios. Van reagiu, apertou o punho e perguntou, Irmã Tu, eles vieram roubar? Sim. Liu Y Tu apertou a pá militar com força, olhos alertas. Não fiquem excessivamente nervosas, só queremos alguns coelhos e um servo. Lu VNTRCH ergueu a mão e sorriu levemente. Aconselho que saiam rápido, se esse Fong voltar não vão aguentar. A voz dela era gélida. Van animou-se e disse, certo, esse Fong é muito poderoso. Vocês provavelmente não aguentariam nem um soco dele. Liu Y Tu comentou com um sorriso irônico, imaginando que um golpe poderia partir aquele homem magro. Parem de falar, apressem-se a apanhar os coelhos, a noite cai. Tienvu interrompeu com raiva. Tudo bem, se o elogiam tanto, um dia eu enfrentarei. Lu VNTRCH olhou para as 2 mulheres e abaixou-se para apanhar um coelho. Na sala de observação as pessoas ficaram surpresas. Professora, isto não é um roubo descarado? Perguntou Nugu Tinguit com severidade. As regras não proíbem estritamente apoderar-se dos recursos alheios. A mim recordou relutante. Nojento, homens tão vis. Nugu Tinguit apertou o lábio com raiva. Lei da selva, o forte toma do fraco. Mesmo assim, roubar enquanto esse Fong não está é desprezível. VNG Lão sacudiu a cabeça. VNH, o que acha? Olhou para TVNH, que permaneceu em silêncio. Só me pergunto como esse Fong os tratará quando voltar, disse TVNH friamente. HMPH, ele certamente os castigará severamente, declarou Nugu Tinguit. Estranho. Agora ansiosamente espero seu retorno, murmurou VNG Lão. Van chamou ansiosa. Irmã Tu. E agora, vão levar nossos coelhos? Não sei. Liu Y Tu fingiu calma. Era a primeira vez que enfrentava tal roubo. Van, não seja imprudente, não podemos vencê-los. Rapidamente agarrou o colarinho da jovem para contê-la. Mas são nossos coelhos. Os olhos de Van ficaram vermelhos. Sobe e traz o arco de bambu, sussurrou Liu Y Tu.
Não arrumem confusão. Lu VNTRCH parou e avançou contra elas. São só coelhos. Continuou a aproximar-se. Não chegues mais perto, sai. Liu Y Tu gritou e brandiu a pá. Droga. Lu VNTRCH levantou a mão para bloquear, ela golpeou sem hesitar. A pá atingiu o braço dele com um baque surdo. Saiam. Voltou a golpear o braço dele. Como pode ser tão forte? Gritou ele recuando. Todos saiam agora. Do alto Van apontou o arco para ele, mordendo o lábio com a mão a tremer. Incômodo. A face de HTMV escureceu, segurando o coelho que havia capturado com grande esforço. Não se alterem. Lu VNTRCH ergueu as mãos em súplica. Saiam, imediatamente. Avançou Liu Y Tu friamente com a pá pronta. Van apontou para HTMV, que hesitou e disse, vamos, voltaremos outra vez. Recuou em direção ao portão, olhos fixos no arco. Larga o coelho, exigiu ela. De jeito nenhum, eu peguei, é meu. Apertou o coelho e correu para o portão. Meu coelho, gritou Van, soltando um pouco a pressão. Uma flecha sobeou e caiu perto dos pés de HTMV, quase o atingindo. Maldito! Ele praguejou enquanto fugia. Malditos! Lu VNTRCH também praguejou e, ao ver as moças armadas, virou as costas e correu. Não fujam, esses são nossos coelhos, gritou Van, puxou outra flecha, mas antes de armar o arco eles já tinham desaparecido. Correram rápido. Ela bateu o pé e perguntou preocupada, Irmã Tu, estás ferida? Não, só tremem minhas mãos, respondeu Liu Y Tu com um sorriso amargo. Isso é bom. Van expirou e recostou-se na vedação, abraçando o arco. Ficaste assustada? Liu Y Tu perguntou em voz baixa. Estou bem. Só lamento perder um coelho, suspirou Van. O importante é que estás bem. Quando esse Fong voltar trataremos deles. Liu Y Tu bateu no ombro dela. Sim, que esse Fong os puna severamente, afirmou Van. Capítulo 534, Só Fong retorna. Van, para onde vais? Liu Y Tu sentou-se apressada e perguntou. A porta da frente ainda não está fechada. Van não olhou para trás, respondeu e atravessou a ponte de madeira sobre o riacho, movendo o tronco que sustentava o portão. Só então Liu Y Tu se acalmou, correu até a cabana, ficou na escada e olhou para o riacho acima, vagamente viu duas figuras afastando-se. Ufa, agora podemos ficar tranquilas. Van bateu o pó das mãos, agachou-se à beira do riacho e lavou o rosto para clarear a mente. Não te preocupes, eles já foram. Liu Y Tu desceu as escadas e disse. Para onde foram? Van perguntou. Riacho acima. Liu Y Tu respondeu suavemente. Quando Só Fong voltar vou acertar contas. Van bufou. Basta, acalma-te, vê-os como macacos selvagens. Liu Y Tu consolou com doçura. Ah, é verdade, são magros como macacos. Van sorriu, de fato só macacos roubam dos outros. Não, preciso contar quantos coelhos restam, senão não saberemos se faltam mais. Ela caminhava pelo pátio, às vezes entrava no depósito. 11 coelhos grandes e 8 pequenos. Van contou nos dedos. Esses 8 coelhinhos acabaram de nascer da mãe. Como ousam tanto? Liu Y Tu suspirou. Porque as regras da competição não proíbem pegar recursos dos outros. Van franziu a testa, conhecia as regras de cor, digna de aluna brilhante. De fato, é assim. Liu Y Tu lembrou, não havia regra sobre isso. Acho que os diretores nos incentivam a competir. Van fez beicinho. Então esperemos Só Fong voltar e ajustaremos contas. Liu Y Tu sussurrou. Espero que meus coelhos não tenham sido abatidos ainda. Van se preocupou. Se Só Fong encontrasse o esconderijo,
Provavelmente os coelhos já estavam comidos. Espero que ele volte logo. Van suspirou, pegou uma pá e voltou à horta para soltar a terra. Na outra margem, Lu Van Track esfregava o braço dolorido e resmungava. Aquela louca era tão forte, apenas 2 pás deixaram meu braço roxo. Só pegamos um coelhinho. A Tim segurava o coelho frustrado. Da próxima vez será mais difícil pegá-los. A Tim disse sério. E se as expulsarmos? Lu Van Track sugeriu de repente. Queres mesmo o acampamento delas, não é? A Tim olhou e adivinhou. Não queres viver naquela cabana? Lu Van Track retrucou zangado. Querer eu quero, mas vamos roubar. A Tim suspirou. Aquela cabana era muito melhor que o abrigo atual. Como fizeram um barro tão resistente? Lu Van Track admirou. Tinha visto a laje de cimento cobrindo a fossa, surpreso. Também me pergunto, será trapaça? A Tim franziu a testa. Impossível, se fosse já estariam desclassificados. Lu Van Track coçou a cabeça, disse, deixa, vamos comer o coelho primeiro e depois pensar. Toque, toque. Suas barrigas roncavam juntas, mais um dia sem carne. Vamos. A Tim olhou o coelho vivo e engoliu saliva. Espero voltar antes de escurecer. Lu Van Track ergueu os olhos. Já passava das 3, faltavam quase 3 horas para anoitecer. Então vamos rápido. A Tim instou. O tempo passou, o sol sumiu, o céu ficou cinza, faltava meia hora para escurecer de vez. Passo, passo, passo. Só Fong Liu e Mon voltavam pelo riacho. Finalmente estamos em casa. Liu e Mon carregava um grande ramo, correu até a cerca, chutou o portão com força. Ah, por que este portão não abre? Surpreendeu-se, deixou o ramo, empurrou com as 2 mãos, mas não abriu. Não abre? Só Fong perguntou surpreso. Tenta tu. Liu e Mon disse irritada. Só Fong deixou o fardo de casca, tentou empurrar o portão, sem ousar com força, temia derrubá-lo. Está bloqueado por dentro. Suspeitou, normalmente abriria fácil. Mana, já voltamos, abre logo. Liu e Mon gritou. Na cabana, Van e Liu e Tu cortavam verduras silvestres para picles. É a voz de Mon. Os olhos negros de Van brilharam. Correu à janela, viu Liu e Mon acenando do lado de fora. Sem terminar de falar, correu para baixo. Afastou o tronco e gritou, pronto. Creyek. Van, por que trancaste hoje? Só Fong perguntou curioso. Sim, usei toda a minha força e não consegui abrir. Liu e Mon queixou-se mexendo o pulso. Por que essa cara de mágoa? Só Fong largou as coisas, acariciou a face da jovem. Van, minha irmã te maltratou. Liu e Mon franziu o senho, disse, diz-me, eu a castigo. Van abraçou forte a cintura de Só Fong e disse baixo, não, foi outra pessoa. Capítulo 535, Rãs touro assadas no carvão. Van apertou os lábios e ergueu o olhar para Só Fong, a voz trêmula. Outro dia encontramos 2 selvagens, vieram roubar. Selvagens? Invadiram direto para tomar coisas? O rosto de Só Fong ficou frio. MHM. Van assentiu como um pintinho. Vocês não se feriram, certo? Só Fong segurou os ombros da jovem, preocupado. Van ancorou e sussurrou, não, estamos bem, só levaram um coelho. Está bem. Apenas um coelho. Só Fong suspirou suavemente. Não se preocupe, eu o recuperarei. Em seus olhos escuros brilhou um frio. O que era dele não seria tomado facilmente. Irmã, o que aconteceu? Liu e Mon empurrou a porta e entrou. O quê? Levaram um coelho? Droga, vou recuperá-lo. Liu e Mon gritou. Pegou seu arco de fibra de carbono e ia descer correndo. Liu e Mon, pare. Você sabe onde eles estão?
Liu Y Tu a chamou. Liu Y Mon ficou em branco, inclinou a cabeça. Onde? Não sei. Liu Y Tu suspirou. Então o que fazemos? Ousar roubar nosso coelho, que ousadia! Liu Y Mon andava furiosa na cabana. Creak! A porta de madeira se abriu, Sofong levou a jovem para dentro. Sofong, o que fazemos? Isso é demais. Liu Y Mon disse ansiosa. Já está escuro, amanhã iremos procurá-los e acertar contas, não escaparão. Sofong falou sério, isso precisava ser resolvido. Você pode encontrar o acampamento deles? Liu Y Tu perguntou suavemente. Eles precisam de água, o acampamento estará perto do riacho, basta segui-lo. Sofong disse baixo, com suas habilidades de rastreamento seria fácil. Isso é bom. Liu Y Tu assentiu. Devemos dar-lhes uma lição. Van puxou sua manga. E se os pegarmos como escravos, para nos servir todos os dias? Sofong sorriu. Isso não é bom. Van arregalou os olhos, depois balançou a cabeça como em um mau negócio. Assim teríamos que alimentá-los, melhor esquecer. Só brincando. Sofong riu, beliscando sua bochecha. De novo me provoca. Van ancorou, o encarou e perguntou suave, está com fome? Prepara o jantar. Sim, hoje à noite comemos rãs touro. Sofong ergueu a cesta de bambu e sorriu. Muitas rãs touro, assadas no carvão serão saborosas. Os olhos de Van brilharam, ela pegou a cesta e desceu para preparar antes do anoitecer. Van, vou ajudar você. Liu Y Tu acendeu uma tocha e a seguiu. Hoje à noite só rãs touro? Liu Y Mon perguntou com careta. Tem medo de comer? Sofong perguntou caloroso. Tenho. Liu Y Mon balançou a cabeça rápido. Então farei sopa de verduras para você. Sofong arregaçou as mangas, pôs a panela, encheu de água e acendeu o fogo. Você é muito bom, Sofong. Liu Y Mon riu doce, ajudando ao lado do fogão. Sofong sorriu satisfeito. Van e Liu Y Tu prepararam as rãs, retiraram o forno de barro, lavaram e secaram, depois colocaram brasas. Van, você também sabe assar rãs? Liu Y Mon surpresa. Sim, vi tutoriais online, é minha primeira vez, não sei se ficará bom. Van disse tímida. Se Van cozinha, sempre será comível. Liu Y Mon adulou. Irmã Mon, você deve comer bastante depois. Van mexeu a panela. Ah! Por quê? Van parou. Ela não ousa comer rãs. Liu Y Tu falou baixo. Van ficou em branco, depois disse com sinceridade, Irmã Mon, a rã touro é deliciosa, prove depois. Não. Liu Y Mon negou. Que pena. Van deu de ombros, continuou mexendo. Ela disse suave, Irmã Tu, ajude-me a lavar verduras silvestres e taro. Está bem. Liu Y Tu pegou taro e verduras frescas, e foi lavá-los. Mais de 10 minutos depois, Van colocou a panela sobre a mesa de madeira, despejou óleo na bandeja do forno, colocou carne de porco, peixe, ervas, verduras, e por fim rãs refogadas em cima. As rãs em cima já podem ser comidas, a carne e as verduras embaixo precisam cozinhar mais. Van disse. Então bebamos sopa de verduras primeiro. Sofong franziu a testa. Liu Y Mon serviu sopa rápido, olhando as rãs enquanto bebia. As rãs podem ser comidas, mas se cozinharem mais ficarão mais saborosas. Van murmurou. Então esperemos um pouco. Liu Y Tu disse baixo. Após alguns minutos, saiu fumaça, o cheiro de carne de porco e taro se espalhou. Está pronto. Van afastou as rãs, mostrando carne e verduras embaixo. Capítulo 536 A Lei do Aroma Irresistível.
Ele pegou um pedaço de carne de rã assada, mastigou bem, depois engoliu e elogiou. Delicioso, realmente saboroso. O sabor não está ruim. Van estava satisfeita com esta rã touro assada. Liu Y Tu roeu uma perna de rã, olhos cheios de satisfação, e disse, muito bom. Clins clins. Liu Y Mon segurou uma tigela de barro com sopa de ervas, olhando com olhos arregalados. Y Mon, quer provar um pedaço? Só Fong inclinou a cabeça, divertido. Não. Liu Y Mon balançou a cabeça. Irmã Mon, está muito bom, prova e verás. Van An falou inocente, oferecendo rapidamente um pedaço aos lábios de Liu Y Mon. Não está me enganando? Liu Y Mon perguntou desconfiada. Claro que não. Van An riu. Liu Y Mon hesitou, lábios tremendo, então disse, então vou comer um pedacinho. Mordeu suavemente a coxa da rã, a melhor parte. Seu rosto franziu, lábios fechados enquanto mastigava, depois lentamente mostrou surpresa, finalmente se acalmou, olhos brilhando, sem resistir a pegar outro pedaço. Suas bochechas se inflaram, murmurou surpresa, então a rã touro é tão gostosa. Parece que ninguém escapa da lei do aroma irresistível. Só Fong murmurou sorrindo. M. Liu Y Mon assentiu. Meia hora depois, os quatro terminaram tudo, não restou nada. E Liu Y Mon arrotou, cheia demais, finalmente bebeu uma tigela de sopa. Está cheia? Só Fong perguntou. Sim, já estou cheia. Van An respondeu suavemente. Comeu bastante, graças a Só Fong sempre lhe servir carne e verduras. Vou lavar a louça. Liu Y Tu levantou-se. Irmã, vou ajudar. Liu Y Mon levou pratos atrás, envergonhada por ter comido após negar antes. Cuida das folhas Ruá primeiro. Van An levou-as para baixo. No riacho, acendeu uma fogueira, lavou as folhas, preparando fazer bolos de feijão amanhã. Só Fong olhou um tempo pela janela, depois pegou um vaso com sementes de rabo de raposa. Já brotaram. Mexeu com o dedo, vendo brotos prontos para plantar. Colocou o vaso de volta, preparou o líquido de cultivo. O tempo passou rápido, as irmãs terminaram de lavar e foram ajudar. Piu-piu. Na manhã seguinte, pássaros cantavam felizes lá fora. Ao amanhecer, Só Fong abriu os olhos, olhou a jovem dormindo, ajeitou-a suavemente e saiu da cama. Calçou os sapatos, olhou para ela com ternura, não resistiu a beijar sua testa, depois pegou suas coisas e desceu. A jovem em sonhos corou, encolheu-se mais no saco de dormir. Ah! Só Fong respirou o ar fresco, esticou os braços, depois escovou os dentes no riacho. Após mais de 10 minutos, terminou, voltou, então pegou a pá e o vaso com sementes para ir à horta. Cavou e quebrou a terra, depois plantou as sementes brotadas, cobriu com terra e regou com o líquido de cultivo. Bom dia! Só Fong sorriu. Liu Y Mon agachou-se, enxagou a boca, e perguntou, o que você acabou de plantar? Rabo de raposa. Só Fong respondeu. Não é difícil, quando crescer você saberá. Sorriu misterioso. Sempre tão secreto. Liu Y Mon fez beicinho, olhando, Só Fong riu alto, lavou a lama e voltou à cabana. Lá, Van acabava de levantar, penteando o cabelo. Precisa da minha ajuda? Só Fong perguntou suavemente. Sim. Van ancorou, virou-se rápido e sentou-se. Por que seu rosto está vermelho? Só Fong perguntou gentil. Não, nada. Van respondeu calma. Só Fong franziu a testa e penteou seu cabelo. Liu Y Tu bocejou, levantou-se, os viu, sentiu-se estranha e desceu rápido. Ba. O pente de madeira deslizou suavemente, o cabelo seco e áspero, mas no campo era inevitável. Ela mordeu os lábios aproveitando,
mesmo doendo um pouco, estava feliz. Depois de um tempo, Sofong amarrou seu cabelo e prendeu-o com um grampo. Capítulo 537. Eu também quero dar 2 chutes. A jovem desceu com uma toalha e uma escova de dentes. Parecia um gatinho fugindo. Sofong sorriu discretamente, pegou um bambu para fazer um ancinho. Não era difícil. Primeiro alisou os nós, cortou em tiras da largura de um dedo, dobrou uma ponta, aqueceu no fogo até fixar a curva e deixou esfriar. Depois colocou mais de uma dúzia de tiras lado a lado, prendeu com tiras transversais, como tecer um cesto. Por fim prendeu ao cabo de bambu, e o ancinho ficou pronto. Essa ferramenta era usada no campo para juntar cevada ou arroz ao secar, separando os grãos mais rápido. Mas Sofong queria usar para juntar folhas no pátio e tirar pedras e torrões da horta. Sofong, está fazendo ancinho de 9 dentes de Jubaji? Liu Ypsilon brincou rindo. Combina contigo. Sofong riu. Funciona muito bem. Ela puxou o ancinho, juntou folhas em um monte, enquanto coelhos e cervos iam para o buraco, depois fermentados como adubo. Hoje temos guisado de carne. Van atirou carne da prateleira e se ocupou na cozinha. Meia hora depois, o guisado cheiroso chegou à mesa. Venham tomar café. Van chamou, servindo tigelas e guisado. Que cheiro bom! Liu Ypsilon abriu a porta, pôs o ancinho de lado, esfregou as mãos e sentou. Irmã Mon, você não lavou as mãos. Van disse franzindo os lábios. Está bem. Ela limpou as mãos, sentou, ergueu uma tigela grande e comeu carne. Van, hoje fique no pátio. Sofong sussurrou. Ah! Quero ver como enfrenta eles. Van pediu ansiosa. Será muito sangrento, menores não devem ver. Sofong sorriu. Não sou tão pequena. Van fez biquinho. Está bem, logo crescerá. Sofong afagou sua cabeça. Não posso mesmo ir. Van olhou esperançosa. Quer mesmo ir? Sofong perguntou, temia ser longe demais e não voltar à noite. Eu também quero ir. Liu Ypsilon tu disse baixo. Então está bem, depois de comer vamos juntos. Sofong sorriu. Hai, você é o melhor. Van festejou. Quero chutar ele por roubar nosso coelho. Liu Ypsilon disse furiosa. Merecem punição. O olhar de Sofong brilhou frio, sua raiva não era pelo coelho, mas por invadir o acampamento e assustar as garotas. Foi apenas para aliviar a raiva delas. Na sala de observação, Amin e outros assistiam. Professora, lutar desclassifica os concorrentes? Nugutin Inuit perguntou curiosa. Ah, não, desde que não matem nem deixem alguém aleijado. Amin respondeu. Nugutin Inuit sorriu, apertou o punho e murmurou, ótimo, que Sofong castigue eles. Cuidado com a imagem. Amin tossiu. Quero chutar eles também. Nugutin Inuit disse orgulhosa. Na verdade, eu também. Amin riu. Professor Vuon, e o senhor? Nugutin Inuit perguntou. Quero. Vuon Lao assentiu. Tividin apertou os lábios, pensava em derrubar os dois. De todas as pessoas, foram provocar Sofong. Nugutin Inuit teve pena deles, pois ele já enfrentou um leopardo sozinho. Esperemos pelo desempenho dele. Amin sorriu e mudou o assunto. Meia hora depois, Sofong levou arco e flechas, as 3 garotas e subiu o rio. Será que vão fugir? Van perguntou. Não, ousar invadir mostra confiança. Sofong analisou. Melhor que não, quero destruir o esconderijo deles. Liu Ypsilon resmungou. Vamos, achamos primeiro o esconderijo. Sofong segurou a mão da garota e subiu. Os 4 avançaram rápido. Quase 2 horas depois chegaram ao lugar onde encontraram Lu Van Track. Agora para onde?
Liu Y tu perguntou baixo. Continuaram rio acima, Sofong parava às vezes para observar, via cipós cortados, galhos quebrados e pegadas claras, deduzindo o caminho. Quase 2 horas depois, as pegadas ficaram confusas, como se andassem de um lado a outro. Quase lá, as pegadas são mais densas. Sofong disse sério, não só pegadas mas também árvores cortadas, sinal de atividade frequente. Sofong, olha, são ossos de coelho. Liu Y Mon chamou. Ela se agachou, diante dela havia um monte de ossos de coelho, carne comida, e raízes cozidas ao lado. Capítulo 538, Mordido. Liu Y Tu e a jovem se aproximaram curiosas, olhando para os ossos de coelho diante de Liu Y Mon. São ossos de coelho, parecem ter chegado hoje. Sofong disse sério. Nojento, o coelho deve ter sido comido por eles. Van An, de mãos na cintura, bufou irritada. Vamos, deve estar logo à frente. Sofong levantou, afastou as vinhas e avançou. As 3 garotas o seguiram apressadas, segurando arcos e pás militares. Tum tom tom. Após alguns minutos, uma cabana em forma de apareceu diante deles, ao lado uma fogueira ainda fumegando. Só restavam a cabana e as brasas apagadas. Devem ter ido caçar, o saco de dormir e a panela ainda estão aqui. Liu Y Tu sussurrou, vendo-os sob o feno. Então vamos esperar aqui até que voltem. Sofong disse calmo, sentando-se em uma pedra. Sofong, devemos destruir a cabana deles? Van atirou a faca, hesitante. Destrua, se outros não me ofendem eu não os ofendo, mas se me atacam não haverá cortesia. Sofong respondeu frio. Sim, vou te ajudar. Liu Y Mon pegou um machado e cortou as estacas sem hesitar. A jovem assentiu, lembrando-se de como roubaram o coelho, a dúvida sumiu, ela também cortou as cordas. Bum! Agora me sinto melhor. Van An suspirou e sentou ao lado de Sofong. Ainda não voltaram? Liu Y Mon olhou em volta. Sente-se. Sofong bateu na pedra. Sofong, poderiam ir ao nosso acampamento roubar o coelho de novo? Liu Y Tu perguntou preocupada. Provavelmente não. Sofong hesitou, talvez tenham ido por outro caminho. Devemos voltar para verificar. Liu Y Mon perguntou. Não, vamos esperar aqui, não podem fugir a menos que abandonem a cabana. Sofong balançou a cabeça. Certo. As 3 responderam juntas. Na sala de monitoramento, Amin e outros continuavam atentos. Não tenham pressa, esperem Lu Van Track voltar, o verdadeiro espetáculo apenas começou. Vuon Laun disse calmo. Sim, continuemos assistindo. Amin concordou, percebendo que o clímax se aproximava. Tenho curiosidade sobre o que Lu Van Track e a Tin Vu estão fazendo. Nugu Tin Nuit disse olhando para mim. A tela brilhou, mostrando arbustos verdes e grama, depois Lu Van Track e a Tin Vu deitados. O que estão fazendo? Nugu Tin Nuit perguntou, olhando os comentários. Bend, bend, bend. Comentários voaram, vermelhos e coloridos. Ah, entendi, obrigada por explicar. Nugu Tin Nuit sorriu, formando um coração com os dedos. Um momento depois a tela foi coberta por alertas de presentes. Vuon Laun estalou a língua, surpreso com a reação. A explicação era clara. Após o café da manhã, Lu Van Track e a Tin Vu saíram para caçar, encontraram uma raposa e a vigiavam. Aqui vem a próxima parte, Sofong ainda espera. Nugu Tin Nuit disse rindo, cruzando as pernas e braços. Ainda vamos esperar? Já passou de meia hora. A Tin Vu sussurrou. Espere mais um pouco, senão teremos de comer vegetariano. Lu Van Track respondeu, olhando para a frente onde a raposa desapareceu. E se formos ao acampamento de Sofong? A Tin Vu sugeriu. Ontem mataram um coelho,
jantaram metade e terminaram o resto pela manhã. Hoje é tarde, da próxima vez não podemos simplesmente pegar, devemos roubar com cuidado. Lu Van Track disse, olhando para o céu do meio-dia. Sim, eles estarão atentos. A Tien Vu assentiu. Continuemos observando, espero que a raposa apareça. Lu Van Track voltou a se deitar. A Tien Vu suspirou e deitou também, esperando carne no jantar. O tempo passou, outra meia hora, mosquitos e formigas os morderam. TSS. Lu Van Track ofegou, batendo no tornozelo, matando uma formiga de quase 3 centímetros, marrom escura como uma abelha. O que houve? A Tien Vu perguntou preocupado. Droga, dói demais. Lu Van Track rolou na grama, suando. O que aconteceu? A Tien Vu entrou em pânico, tentando contê-lo. Uma formiga me mordeu. Lu Van Track tremeu, levantando a calça. Que formiga pode te morder assim? A Tien Vu alarmado viu seus lábios pálidos. Eu não sei. Lu Van Track se levantou cambaleante. Vamos voltar para a cabana, não aguento mais. Certo, vou te apoiar. A Tien Vu ajudou a mancar em direção à cabana. TSS. Lu Van Track continuou ofegando, suor escorrendo, tornozelo ardendo como se atravessado por uma bala. Mas, eu também não sei, vamos voltar primeiro. Lu Van Track disse tremendo. Capítulo 539. Sua vida é realmente grande. Droga, que tipo de formiga é essa? Liu Wenzai rosnou, o tornozelo ardia de dor. Estou envenenado. Xia Tianyu perguntou. Espero que não, ou será problemático. Liu Wenzai falou rouco, envenenado significava eliminação. Não fale, vamos voltar ao acampamento. Xia Tianyu disse apoiando, e Yuan olhou em volta e perguntou, Sofen, ainda vamos esperar? Esperemos mais um pouco. Sofen disse frio, calculou o tempo, no máximo 1 hora, depois voltariam. E se souberem que estamos aqui e se esconderem? Liu e Men supus. Um som de folhas veio. Já vem, aguente. Droga, por que ainda dói tanto? Fragmentos de diálogo chegaram a Sofen, soube que voltaram. Aqui. Ele disse calmo. Onde? Liu Yimen brilhou, levantou o arco de fibra de carbono. Ao norte. Sofen sussurrou, era hora de acertar. Finalmente voltaram. Yuan se levantou, empunhando a pá de engenheiro. Passos soaram. Pouco depois, Xia Tianyu entrou mancando com Liu Wenzai. Ao ver Sofen, congelaram, depois viram o esconderijo destruído e entenderam, hora de pagar. Por fim, devolvam meu coelho. Yuan apontou furiosa. Tem coragem, ousam me provocar. Liu Yimen levantou o arco. Melhor nos deem uma resposta satisfatória. Liu Yitu falou fria, também com arco de bambu. Tudo estava bem, por que criar problemas? Sofen falou sereno. Droga, por um coelho destruíram meu esconderijo. Liu Wenzai rugiu. Pelo tom, parece nossa culpa. Sofen mordeu os lábios, que descaro. Tão sem vergonha. Liu Yitu zombou. É só um coelho, tem muitos, nos deem um e pronto. Xia Tianyu disse calmo. Liu Wenzai ficou pasmo. Ainda viram o jogo, que cena. Liu Yimen riu fria. Os observadores como a mim se surpreenderam. Pele grossa mesmo. Wu tingiu e falou zangada, quase rindo. Raro. A mim murmurou, todos os repreendiam. Estúpido. Wang Lin sussurrou, Xia Tianyu só trouxe problema. Sofen, castigue-os forte. Wu tingiu e exigiu. O que, querem lutar? Xia Tianyu disse baixo, mas ao ver Sofen tremeu. Se escolheram encrenca, nada a dizer. Sofen disse, seus dedos estalaram. Sofen, bata até ele não se virar. Liu Yimen gritou. Então lutemos.
Xia Tianyu animou-se, soltou Liu Wenzai e atacou. Muito lento. Sofin sorriu, pegou o punho dele e golpeou seu ventre. Ah! Xia Tianyu gritou, curvado como camarão cozido, a força era enorme. Vamos conversar. Ele fez careta, suor frio na testa. Roubou meu coelho, assustou minha gente, o que dizer? Sofin riu frio. Você. Atrás, e um ancorou, murmurou. Então o que quer? Xia Tianyu apertou os dentes. Só querem te chutar uma vez. Sofin levantou-o do chão. Seja tolerante, isto é errado. Seu rosto piorou. Só sei que devo te assustar, assim vai parar. Sofin disse suave, depois o lançou diante das garotas. Por roubar meu coelho. E um an chutou sua bunda. Eu também. Liu Yimen chutou o mesmo lugar. Liu Yitu apertou os lábios, bateu nele com a pá, nem forte nem fraco. Xia Tianyu quase desmaiou, levantou-se trêmulo, rosnou, não vou perdoar vocês. Parece que não doeu o bastante. Sofin franziu, se aproximou. Eu me rendo. Xia Tianyu acenou rápido, seu corpo não aguentava mais. TSS. Não está bem. Sofin olhou Liu Wenzai, examinou-o, viu o tornozelo vermelho inchado, surpreendeu-se, ainda vivo, sua vida é grande. Liu Wenzai congelou, perguntou, por que diz isso? Capítulo 540, eu gosto muito. Como você sabe? Lu VNTRCH perguntou fraco, seu rosto pálido torcido pela dor, o tornozelo o deixou sem forças. As três garotas o cercaram curiosas, ainda atentas a gato e em V dá para ver. Disse a Sifon friamente. Então sabe como aliviar a dor? Perguntou Lu VNTRCH como quem se agarra à vida. Aconselho ligar o telefone via satélite, com sua condição, insistir é arriscado. Falou Sifon sério. Não posso sair. Lu VNTRCH ficou atônito, usar o telefone significava desistir. Seu tornozelo dói, queima como bala? E a queima piora, com espasmos. Perguntou Sifon calmo. Sim, exatamente. Lu VNTRCH quis negar, mas percebeu os sintomas iguais. Sifon, por quê? Perguntou Van An. Deve ser formiga-bala. Murmurou Sifon. Formiga-bala? É venenosa. Perguntou Lu VNTRCH confuso. Ainda não sabe? Já sente a perna esquerda dormente? Sifon sorriu. Fique tranquilo, vai doer mais, só no hospital melhora. Olhou com pena, como a um morto. Não quero morrer, preciso ir. Lu VNTRCH entrou em pânico, tirando o telefone com mãos trêmulas. Não pode sair da competição. Gritou HTMV, tomando o aparelho. Quer me ver morrer? Rugiu Lu VNTRCH, não morrerá, talvez ele minta. Replicou HTMVS Fong apenas sorriu sem explicar. E se for verdade? Lu VNTRCH tremeu, sem ousar arriscar a vida. Com seus corpos, no máximo um mês e colapsarão. Disse Sifon. Ambos já estavam magros pela falta de nutrição. Diz isto, e você? Perguntou Lu VNTRCH, a saúde importa, preciso voltar. Respondeu HTMV, obrigado. Lu VNTRCH respirou fundo, pressionando o botão. HTMV relaxou, sentou, olhou para Sifon. Somos azarados, mas desejo sorte. Obrigado. Respondeu Sifon, pegando a mão da garota. Liu Y olhou para trás, suspirou e seguiu. Toque, toque, toque. Logo o barulho do helicóptero soou, depois partiu. Sifon, formiga-bala mata mesmo? Perguntou Van An. Claro, muitas picadas podem ser fatais. Respondeu Sifon. Ah!
Então ele não morrerá? Perguntou Liu YMNG. Uma picada não mata, mas nunca esquecerá. Quando disse que morreria? Riu S. Fong. A formiga-bala, entre os 10 insetos mais venenosos, mede 3 centímetros, 5 vezes maior que a comum. N. Kabuki. Sua picada dói como bala, daí o nome. Certo, nunca falou em morte. Recordou Liu YMNG. Sim. Confirmou Liu Y Tu. Você é mau, mas eu gosto. Riu Van. Não diga isso, a dor é insuportável, com seu estado seriam eliminados. Disse S. Fong. No hospital saberão se mentir. Sim, parecem doentes. Disse Van. O que disse que gosta? Zombou S. Fong. Hehe, Van disse que gosta de você. Riu Liu YMNG. S. Fong ergueu o queixo da garota, perguntou. É verdade. Ouviram mal. Evitou Van. Então não gosta de mim? Zombou S. Fong. Não, não é isso. Negou Van. Então gosta? Seus olhos brilharam astutos. As irmãs lhe olharam, engolindo comida de cachorro. Vamos para casa. Riu S. Fong, segurando a mão da garota. Na sala de observação. De novo com afeto. Murmurou Nugu Tiningit. Restam 12 grupos. Suspirou a mim, vendo-lo VNTRCH levado ao helicóptero, eliminado. Os 12 grupos restantes são fortes. Disse VNG Lão sério? Se os irmãos trio perderem TRN Shihai, quanto resistem? Perguntou Nugu Tiningit. VNG Lão lembrou o passado, sem TRN Shihai já teriam sido eliminados.